Conheça os conceitos do mundo corporativo de forma leve, descomplicada, com conteúdo, como você nunca ouviu. No ar, Gestão à Vista. Alô, podcaster, já estamos de volta com o Gestão à Vista. Você sabe, o nosso podcast sempre traz o mundo da administração sem complicação para que você possa entender nos mínimos detalhes. Hoje nós estamos recebendo aqui um grande amigo, nosso parceiro de longa caminhada, o Bruno Carvalho. Ele que é consultor, engenheiro de formação, tem especializações na área de gestão de pessoas, gerenciamento de projetos, é também docente de várias instituições de ensino do país, inclusive a Fundação Eletrovares. E hoje ele está conosco aqui no Gestão à Vista para a gente bater um papo sobre as questões ligadas ao empreendedorismo. O empreendedorismo que nos últimos tempos, como você sabe, mesmo antes da crise, ela já se avizinhava como uma ótima alternativa. Muitos especialistas da área do mundo corporativo chamam a veia empreendedora de terceira via. O Bruno é um desses casos, ele vai contar para você, inclusive, aqui durante o podcast, como que foi a migração dele do mundo corporativo, uma das maiores empresas de aviação civil do planeta, para empreender, para seguir uma carreira de muito sucesso e também trilhando o seu próprio caminho. Ele vai dar dicas muito importantes. E aí não importa o tamanho do seu empreendimento. O importante é prestar atenção no que ele vai comentar conosco aqui no Gestão à Vista de hoje. Bruno, muito obrigado por atender o nosso convite aqui da produção e é um prazer tê-lo conosco. É isso, Jorge. Eu que agradeço aí pelo convite mais uma vez. Para mim é um grande orgulho, é uma grande satisfação poder contribuir com esse programa aí. Eu acho que é muito interessante para a população, para a sociedade em geral, né, que a gente consegue aí trazer alguns insights, algumas dicas muito legais, importantes para quem está passando por algum tipo de dificuldade ou existe algum tipo de bloqueio, resistência para colocar algum tipo de negócio, alguma ideia em prática. O prazer é todo meu, espero poder contribuir. Muito bem, Bruno, vamos começar até para que quem está nos acompanhando possa entender, né, o seu know-how, a sua expertise, o seu conhecimento nesses estudos na área de empreendedorismo. Conta um pouco para a gente da sua trajetória, né, da sua trajetória profissional, trabalhando dentro das maiores empresas do país e também do mundo, no seu segmento, que é a Embraer. E há alguns anos atrás você tomou a decisão de sair da Embraer e trilhar outro caminho. Creio que a coisa mais normal que você deve ter ouvido na época, o pessoal chamava você de louco, maluco, alguma coisa assim. Mas o que realmente levou você? Conta primeiro para a gente um pouco dessa trajetória sua dentro da Embraer e depois, em que momento você teve essa ideia de sair da Embraer e ir seguir o caminho como consultor, professor, palestrante? Conta para a gente. Vamos lá, Jorge. Eu vou tentar resumir, né? Foram praticamente 15 anos trabalhando e desenvolvendo negócios e aprender, e sobretudo aprendendo, né, muito na Embraer. Jorge, eu comecei lá em 2004, 2003, no final de 2003, como estagiário, trainee, e por lá fiquei por aproximadamente 15 anos. Dentre as principais áreas de atuação, eu trabalhei 10 anos em gerenciamento de projetos de engenharia, gestão de novos programas, né? Essa gestão de novos programas é uma característica muito específica da aviação, principalmente dos fabricantes, né, de aviões mundiais, não? O programa a gente chama uma nova linha de produto no caso do avião, né, a gente chama de programa. E aí esse programa ele tem alguns processos importantes que norteiam, né, que fazem a gestão do negócio como um todo. Dentro desses processos da gestão de programas, eu gosto de citar 3 deles que são bem importantes: gestão de custos, gestão financeira do negócio, gestão de projetos, né? A Embraer é uma dos benchmarks aí, nacional, se não mundial, até já ganhou o prêmio ano passado do PMI, que é a maior instituição de renome no âmbito de gestão de projetos do mundo. Teve um projeto da empresa que foi premiado como o melhor projeto de gestão, que foi o programa E2, né? Foi a gestão de todo o projeto, que demorou aproximadamente 4 anos. E a última, não o último, mas o terceiro importante processo que eu gosto de citar é a gestão de negócios e contratos, né, Jorge? Por lá eu fiquei 10 anos e aí eu tive a oportunidade de fazer a gestão de projetos de diversos tamanhos, naturezas e clientes específicos, tá?
projetos com duração de 6 meses, projetos com duração de até 5 anos, 4 anos, em média a duração de 2 anos. Essa expertise, né, que eu pude obter, né, com todo esse background com a gestão de programas, me fez assim trilhar por alguns rumos, né, por alguns caminhos que foram muito importantes para eu chegar onde a gente vai na última resposta sua, que é o ponto de ser um empreendedor, né? Ao longo de todo esse tempo meu, né, na Embraer, né, foram 10 anos de gestão de programas, depois 3 anos com engenharia, desenvolvimento de produto e, por fim, 2 anos e meio, gestão de contratos de fornecedores. Os processos da Embraer, tá, Jorge, eles são processos muito inovadores. Desde da sua existência, né, desde quando foi lançado seu primeiro produto, né, seu primeiro grande negócio ou plataforma mundial muito conhecida aí, que foi o Bandeirante, né, que o nosso saudoso Osiris Silva, né, quem não referencia o fundador da empresa aí, que até hoje, se eu não estou enganado, já deve estar com seus 87, 88 anos, mas com uma lucidez, uma cabeça até hoje empreendedor. Então, assim, por ter vivenciado, praticado, principalmente esses processos inovadores, isso foi me trazendo um grande aprendizado, né? Que seja, o aprendizado de você trabalhar com processos de inovação e, ao mesmo tempo, e a todo momento, sendo encorajado pelos diversos tipos, né, e natureza de clientes que a Embraer possui, a gente era sempre desafiado a ter uma cabeça de empreendedor, ou seja, sempre buscar novas soluções para os problemas rotineiros. Os problemas eram basicamente os mesmos, né? E como você vê aí numa gestão de projeto, que é o quê? A gestão do custo, né? A gestão do prazo, né? Entregar dentro do orçamento previsto, a gestão do prazo, que é entregar dentro do tempo, né, da data contratada pelo cliente, e, sobretudo, que eu acho que ele está diretamente, e, na verdade, eu diria que é um dos mais importantes, é a gestão do escopo, né? Assim, você tem um pedido, você tem um escopo, você tem uma meta, né, um objetivo a ser entregue, e você precisa manter o escopo no trilho, porque se você tem alguma mudança relacionada ao escopo, automaticamente, diretamente, você tem a gestão do seu custo, você tem o orçamento seu afetado e, consequentemente, você tem o seu prazo afetado. Não existe, a gente chama de tríplice restrição, não tem como você ter uma mudança em uma das três e não afetar as três de forma automática. Então, os problemas eram os mesmos, porque gestão de projetos existe em qualquer âmbito, em qualquer tipo de negócio, aeronáutico, automobilístico, farmácia, prestação de serviço, defesa, exército, qualquer tipo de negócio e natureza. O grande desafio era como tratar os problemas, né? Como pensar de forma empreendedora, com a cabeça já pensando de forma diferente. Naquela época tinha muito essa questão dos paradigmas. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei a frase, tem que quebrar o paradigma, foi na Embraer, em 2005, por aí, 2006. E aí essas frases, né, interessantes, que elas ficam na cabeça das pessoas, né? Só que quando você ouve, você não consegue fazer uma tradução, né, assim, muito automática do que aquela frase quer dizer para você. E aí, por ter passado todo esse tempo, praticamente empreendendo quase que diariamente na Embraer, eu, ao longo dessa minha trajetória, sobretudo nos meus últimos 5 anos, Jorge, eu comecei já a sentir dentro de mim um desejo mais forte, assim, mais alarmante de ser empreendedor, tá? Porque eu já tinha uma cabeça de pensar nos meus processos, do qual eu era responsável, como sendo meu, né? Ou seja, eu tratava, a gente brinca, né? Isso é um linguajar muito popular nas empresas. Você tem que cuidar como se fosse um filho, né? Qualquer tipo você não pode deixar acontecer nenhum tipo de problema, como se fosse seu filho, tem que carregar no colo, quando a gente brinca aí no linguajar de fábrica, empresas aí. Então, desses últimos 5 anos, eu vim me preparando, né, com todo esse conhecimento adquirido para desenvolver um negócio que eu pudesse ser eu mesmo, não somente o gestor,
mas a pessoa que fosse tomar as decisões. E que essas decisões, elas fossem diretamente relacionadas e ligadas à minha pessoa e àquilo que eu estava fazendo, ou seja, que os impactos, fossem eles positivos ou negativos, eles seriam diretamente ligados à minha pessoa, no primeiro momento como PF, né, como pessoa física, e depois como pessoa jurídica. Então, nos últimos 5 anos e, sobretudo, nos últimos 2 anos, a gente vai recebendo alguns insights, e aí a gente vem, lógico, né, eu estou tentando resumir para você, Jorge, mas aliado a tudo isso, né, foram inúmeros treinamentos, né, pós-graduação e algumas preparações aí acadêmicas também, mas a gente vai encontrando com pessoas que vão cruzando o seu caminho, que você vai colocando as suas ideias nos bate-papos, nos cafés, aí no dia a dia do seu negócio. Essas pessoas, elas vão colocando alguns insights, algumas palavras que vão te encorajando. Ou seja, eu já tinha o processo robusto do ponto de vista daquilo que eu queria fazer. Eu já tinha toda uma cadeia de network estabelecida para aquele negócio que eu queria inovar e queria começar. Faltavam algumas peças desse quebra-cabeça, que são as pessoas que a gente chama de anjos, são alguns anjos que aparecem na sua vida, que vai colocando para você algumas palavras. E, às vezes, aquelas que ficam mais marcadas, ou em alguns momentos, são aquelas que aparentemente são colocadas num sentido contrário àquilo que você quer fazer. E aí que é legal, que daí você tem que parar e refletir e falar, pô, esse cara não está falando o que eu quero ouvir. Porque é fácil você ouvir aquilo que você quer, você receber uma palavra de incentivo e aquilo é o que você estava esperando ouvir. E quando você recebe uma crítica, né? E aí foi uma das coisas que mais me encorajaram, foram 2 eventos que eu gosto de citar bastante, né? Na verdade, eu estou resumindo em 2 eventos, mas foram esses eventos onde eu encontrei várias pessoas de diversos níveis hierárquicos dentro da empresa e vários amigos ou colegas fora da empresa que começaram a criticar a minha potencial decisão de querer sair da empresa, né? Então eu ouvi muita coisa assim, até dura de se ouvir, pessoas que aparentemente naquele momento aparentavam ser amigas, mas na verdade não, ou seja, que é aquilo que você acabou de falar, né? Poxa, Bruno, você é louco, né, cara? A Embraer parece a fila do INSS, lá tem milhões de pessoas querendo entrar e você querendo sair. Como assim, cara? O que está passando pela sua cabeça? Você demorou, né? Eu entendo, eu conheço você há tantos anos, eu sei que você trilhou desde a época sua de trabalhar na Maxon, fazer engenharia, eu sei que o desejo, o seu sonho era trabalhar na Embraer. Como assim? Como você vai sair? E, na verdade, é muito simplório, né? É muito simples alguma pessoa fazer uma análise, uma decisão sua em 5 minutos. Tendo que é uma decisão que ela foi sendo preparada 5 anos, sobretudo nos últimos 2 anos. Bruno, então, me permita, essa questão seria uma dica principal que você daria? Muitas vezes você trilha um caminho que é o inverso do que normalmente é vendido no mundo corporativo, né? Chegar às grandes empresas, grandes multinacionais. Dar esse salto, sair, por exemplo, do conforto, né, daquela zona de conforto do mundo corporativo e trilhar o caminho que você trilhou, não pode ser feito, então, de repente. O cara não pode acordar amanhã e falar assim, hoje eu vou chegar lá, vou mandar todo mundo para aquele lugar e vou embora para casa. Não pode ser assim, tem que ser uma coisa pensada, estruturada, tem que ser um projeto, pegando isso aí o gancho. Tem que ser um projeto. Não é sair no outro dia como se nada tivesse acontecido, é isso. Exatamente, Jorge. Muito bem colocado, obrigado aí pelas considerações. Na verdade, é exatamente isso, né? Porque, igual eu te falei, eu estava concluindo com relação a essa questão da simplicidade das coisas. Na verdade, por trás de qualquer decisão, eu recomendo que as pessoas façam um plano, né? Um planejamento, né? Daquilo que ela tem intenção de fazer. E aí você pode, não precisa necessariamente, é que eu sou da área de projetos, então eu gosto de colocar as minhas ideias, estruturá-las em formas de projeto, porque fica fácil para eu visualizar, né? Igual pensando assim num quadro de gestão à vista. Então eu olho as iniciativas, eu tenho as minhas metas e eu consigo olhá-las e ver aonde que está indo bem, aonde que não está, o que falta. E aí, no momento que eu tenho já
tudo isso já dentro dos trilhos, ou seja, isso já efetivamente concluído, aí sim a decisão é uma questão de ação, não mais de planejamento. Então é importante você pensar nessa questão de sair da zona de conforto e parar de ficar, de repente, ficar assim, pô, eu tenho vontade de fazer aquilo, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de ser aquilo. Na verdade, a gente tem que sim ter usar o que a gente chama hoje no termo inglês, né, o brainstorming, para a gente ver o que a gente gostaria de ser, fazer, parar, né? Às vezes existe um ditado que a cada 5 anos fazendo a mesma coisa, você deve parar, refletir e responder algumas perguntas, né? Você gosta daquilo que você faz? Não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas é mais ou menos assim, né? Você gosta daquilo que você faz? Você está feliz? E aí a última pergunta, que geralmente é a mais difícil, né? Não está na hora de mudar? Você quer ficar ou você não deveria mudar? Então eu aprendi isso uma vez, meu irmão falou isso para mim e eu comecei a exercitar isso de forma implícita na minha cabeça, e eu fui trabalhando isso, entendeu, Jorge? E é muito importante, cara, você se autodescobrir, né? Então, assim, ninguém é igual a ninguém, né? Eu não sou igual a ninguém, você não é igual a mim, mas cada pessoa tem o seu eu interior e o seu desejo de ser alguém ou alguma coisa, ou estar ocupando alguma posição daqui 5, 10, X anos. E eu cheguei ao ponto, quando eu tinha 30 anos de idade, eu cheguei à conclusão, sempre olhando para esse meu eu interior, eu não queria ficar dentro da mesma empresa, eu não queria ficar dentro de uma indústria e fazer carreira como meu pai fez, como muitos dos nossos pais e avós fizeram. Eu não tinha esse desejo, eu cheguei à conclusão que isso não era mais o meu desejo, de ficar numa empresa e fazer carreira e ficar até a sua aposentadoria. Eu cheguei à conclusão que eu estava praticamente preso dentro de uma bolha. Eu precisava respirar, eu precisava enxergar um mundo lá fora, entendeu? E aí, voltando na resposta, né, qual que foi o segundo momento que aí corroborou, né, com tudo isso que eu acabei de mencionar para você? Eu precisava ter alguns insights, sobretudo de pessoas. Isso é muito importante, hein, Jorge? Isso é muito importante. Ou seja, você quer abrir um negócio, você conhece pessoas que já estão atuando naquele negócio, cara, é muito simples de fazer e não custa nada. Isso é 0800, como a gente brinca. Procurem pessoas que já estão desenvolvendo aquele negócio, estão gerindo aquela empresa ou estão prestando aquele tipo de serviço e vai colher informações com essas pessoas. Vai buscar feedback. E eu fiz isso, né? O segundo grande momento, eu tinha um desejo de empreender com consultoria, né, com treinamentos e palestras. Eu resolvi num momento assim crucial, nos finalmente ali da minha decisão, ali ao ponto de tomar a decisão de fazer o curso do nosso amigo Marcelo de Elias, né, o curso de palestrantes profissionais. Esse curso foi realizado em abril de 2017 na Unisal, né, na cidade de Lorena, e aquele curso foi fundamental para mim. Por quê? Eu ouvi uma pessoa com um background, com uma expertise fenomenal, que é o Marcelo de Elias, que tinha, de uma certa forma, guardado as devidas proporções, trilhado um rumo, né, uma direção bem parecida, né, com a minha, ou seja, ele foi executivo de empresa, né, foi gerente de RH lá na Maxolon por mais de 10 anos e tomou também uma decisão de empreender na carreira e tal. Então, o que eu fiz? Esse segundo grande momento foi exatamente isso, né? Então, naquele curso do Marcelo, de 2 finais de semana, 24 horas de treinamento, a cada minuto daquele treinamento, né, daquele workshop, a cada hora, né, a cada dia, a cada conteúdo recebido, insights e práticas de dinâmicas, mais eu chegava à conclusão que eu estava tomando a decisão correta. Então, resumindo tudo, a gente tem que pensar em tudo que você tem de trajetória profissional, né? Porque daí você vai minimizando os seus riscos, ou seja, eu quero sair, eu quero ter coragem de abrir um negócio, de ser empreendedor. Eu acho que não é fácil, mas você pode minimizar os riscos, ou seja,
olha a sua trajetória profissional, veja aquilo que você é bom, naquilo que você é bom, no que você tem, né, condições de oferecer para as pessoas, baseado na sua experiência profissional, para você não incorrer em alguns erros que muitos, né, que muitos cometem, né? Ou seja, eu quero empreender, eu quero ser dono do meu nariz, vou abrir um salão de beleza. Pô, eu nunca fiz isso, eu nunca trabalhei com isso, não cortei cabelo de ninguém. Eu vou porque eu tenho um amigo meu e tem muita gente ganhando dinheiro com isso, aí depois eu vou abrir uma franquia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, sobretudo, né, diante de todo esse planejamento, de tudo que eu estou descrevendo aqui, infelizmente a gente acaba tendo que ser extenso aí nas respostas, porque é uma trajetória de 15 anos, mas eu gostaria, né, de deixar essa dica, assim, talvez se fosse para você deixar aí uma frase, ou seja, planeje, né? Planeje bem, né? Olhe o seu interior, né? Vamos dar 3 dicas aí, tá, Jorge? Olhe o seu interior, tenta se reconhecer, ou seja, como que eu estou hoje, né? Eu estou feliz naquilo que eu estou fazendo. Faça o que a gente chama de review, né? Faça uma revisão aí do seu eu, onde você está agora, aonde você pretende chegar. Quando você tiver essa resposta na cabeça, monte um planinho mesmo, simples aí, alguma ideia. Hoje a gente tem o Canvas aí que ajuda a gente a fazer isso, né? Que eu consiga colocar, então, sair dessa questão do meu interior e colocar no papel, ou seja, monte um planinho aí para ver se vale a pena, se para em pé, se realmente tem uma perspectiva, tem chance de dar certo, né? Porque daí você já vai eliminando algumas etapas. E quando você tiver tudo isso pronto, aí você começa a conversar com as pessoas, né? Principalmente as pessoas que realmente te amam, né? Você tem que ter as pessoas, primeiramente, você tem que ter as pessoas que te amam de verdade. Para quem é casado, né? As respectivas esposas, maridos, né? A mãe, cara, voz de mãe é muito importante. A mãe não costuma errar nos seus sentimentos, nos seus pressentimentos, né? Então, eu acho que esse é uma das coisas e também, lógico, né? Como a gente está falando de negócios, ouvir as pessoas, né? Seus amigos, as pessoas que fazem parte da sua rede de relacionamento, e de novo, né? As pessoas que já têm um negócio relacionado àquilo que você quer empreender, eu acho que é muito importante. E aí, cara, aí o timing, né, o tempo é de cada um, que é a coragem, tá? Eu aprendi isso, eu ouvi isso do Marcelo lá no curso, lá, o coragem, né, o Jorge, o core, né, do coração e o agem de agir. É justamente isso, parece simples, e é simples, mas você agir, cara, é o difícil. O seu coração, às vezes, ele tá querendo, você está, assim, empolgado, o seu coração está explodindo ali de desejo de tomar uma decisão, mas o agem ali do coragem, o agir, cara, ele é um particular de muitas pessoas, né, de cada um. E esse meu agir, na verdade, ele não foi assim rápido. Ele demorou assim 2 anos e eu já tinha tudo estruturado. Então, eu não queria, sabe, Jorge? Eu sou uma pessoa, é uma coisa que isso também acho que vale a pena mencionar. Às vezes eu demoro para tomar uma decisão e às vezes eu me arrependo de não tomá-la. Mas a partir do momento que eu tomei uma decisão, eu não costumo me arrepender. Mesmo que ela, num primeiro momento, ela não me pareça ser positiva em termos de resultados ou em termos de primeiros insights, ali, primeiros sentimentos, né, primeiros feelings, quando a gente fala, a decisão já foi tomada, eu não costumo ficar me arrependendo, remoendo uma coisa. Então, assim, tem que pensar bem e para não tomar uma decisão e depois se arrepender. É isso que eu gostaria de deixar aí para vocês. Perfeito. Para esse tempo de crise, Bruno, você que nesses últimos anos, principalmente depois que migrou para realmente o próprio negócio, o que você pode deixar para o empreendedor que está nos ouvindo? Como é que dá para se virar nesse tempo com pandemia, coronavírus, crise econômica, sanitária, política, principalmente aqui no país? Tudo isso acaba deixando as pessoas um pouco mais tensas do que o normal. Mas o que você poderia deixar de dica para principalmente os empreendedores que já estão em ação e aqueles que estão nos acompanhando agora e queiram, de alguma maneira, ouvir essa situação e promover alguma modificação muito parecida com essa que você contou para a gente agora? Legal, interessante a sua pergunta, do Jorge.
Olha, eu tenho procurado cada vez mais me desenvolver, né? Buscar novas alternativas e conhecimento. Eu acho que, sobretudo, Jorge, nesses momentos, assim, quem tem conhecimento, quem busca conhecimento, quem procura desenvolvimento pessoal e profissional, as pessoas acabam sobressaindo. Bom, você é mais do que, você é prova viva disso, que é o mestrado lá do Unifateia, né? Um mestrado de Design, Tecnologia e Inovação. Eu tenho vivenciado muitas coisas positivas, né? Muitas coisas que a gente tem visto aí, que justamente serve como dica para os empreendedores, né? Que são o quê? Ou seja, nós estamos vivendo num momento alarmante de necessidade de você oferecer serviços online, né? Como a gente está falando, como a gente está fazendo aqui, exatamente aqui. Eu poderia estar aí fisicamente dando uma entrevista, né? Isso não é possível. Mas aí a gente tem, graças a Deus, as tecnologias aí à nossa disposição. Então, isso é possível ser feito. O que a gente precisa fazer? Quem tem um empreendimento, seja ele qual for, é muito importante pensar o seguinte, no curto, médio e longo prazo. E aí a gente entra até numa esfera aí, que é a sua expertise, Jorge, que é a questão do planejamento estratégico, né? Eu acho que todo negócio, menor que seja, ele deve ter, por menor que seja o planejamento, mesmo que seja num papel de pão, mesmo que seja numa simples folha. O que eu quero dizer com isso? No âmbito atual e no curto prazo, eu não vejo uma recuperação econômica que vai permitir que as pessoas voltem ao seu chamado normal, né, e voltem a fazer as suas compras, as suas contratações de serviços de forma física. Eu vejo ainda uma escassez ainda de serviços a distâncias que a gente pode oferecer para a população. Então, eu acho que os pequenos empreendedores, geralmente, né, a gente brinca, né, a gente é o elo mais fraco da cadeia, da corrente. O que a gente tem que pensar? Nos próximos 6 meses, ainda teremos uma demanda alta por serviços de delivery, serviços que a gente precisa oferecer para a sociedade, sem que a sociedade, sem que os seus clientes atuais possam se dirigir até você, né? Se você tem uma loja, se você tem um ambiente, uma estrutura física. Se você é um empreendedor, como é o nosso caso, né, Jorge, meu e seu, que a gente vai até o nosso cliente, e isso eu também não vejo como sendo possível nos próximos 6 meses, né? Porque a gente ainda vai ter mesmo que uma flexibilização do ponto de vista de relacionamento, de convivência, eu acho que a questão das proibições e das questões sanitárias vão fazer com que as empresas ainda fiquem muito restritas aos treinamentos em company, né? As palestras. Então, eu acho que a gente tem que se reinventar. Olhando o meu negócio, eu gosto de usar muito esse termo de se reinventar. Eu já estou preparando, que é o que você também já tem feito, e muitos de nós têm feito, que é os treinamentos, né? As palestras, os workshops, para serem oferecidos à distância, né? Eu acho que a gente é uma forma da gente oferecer ainda um serviço de qualidade, já que a gente não pode estar perto do nosso cliente. Então, eu acho que a dica é essa, tá? Se reinventar. É claro que muitos dos pequenos empreendedores, até por uma questão de conhecimento, e de novo eu falo, reforço essa questão do conhecimento, muitos deles não têm acesso, às vezes, a uma questão de informática, de TI, de recursos visuais, ou para fazer um marketing, ou para fazer um curso gravado e tal. E aí que eu falei no webinar aí, recentemente, que eu participei, eu acho que existe uma oportunidade muito grande, que é a regionalidade dos negócios, dos pequenos negócios. O que é isso, Bruno? Eu tenho o meu negócio, mas eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma escassez de recurso para poder colocar o meu negócio, que sempre foi físico, sempre foi através de apostilhas, sempre foi através de um treinamento presencial. Eu tenho dificuldade de promover isso e tornar isso virtual para as pessoas.
mas eu tenho um amigo meu, que é o João aí, o João da JHS, que ele tem uma expertise, uma experiência tremenda nisso, e ele pode me ajudar com isso. E aí a gente chama, então a dica que eu dou é assim, essa ajuda mútua, entendeu? Eu tenho isso muito particular, né? Então sempre quando eu tenho uma dificuldade, eu procuro eu procuro network, eu procuro ajuda para a gente se autoajudar, se fazer essa recomendação, indicação. Então a dica é essa, entendeu, Jorge? É se reinventar e saber o seguinte, o seu fluxo de caixa, né? Eu gosto de falar isso porque nós todos estamos fazendo isso com o nosso orçamento familiar, né? Que ainda mais com os nossos orçamentos aí de empresa, né? Ou seja, a gente tem que rever todos os nossos custos, revisar os nossos processos, ver onde a gente pode eliminar desperdício. Então, assim, fechando a sua pergunta, duas grandes dicas que eu gostaria de deixar. Eu acho que tem que revisar, primeiramente, quando a gente fala de iniciativa, a gente tem que ver se a gente tem recurso para colocar isso em prática. E muitos empreendedores não estão tendo recurso porque o negócio não está rodando, né? Não está vendendo, não está entregando, não está tendo aquele mesmo volume de trabalho que tinha nos últimos 6 meses atrás. Então, assim, como é que o Bruno está me dando uma dica de investir em alguma coisa sendo que eu não estou conseguindo nem vender ou para manter minhas custas, a minha empresa, o meu negócio em dia? Então, assim, as duas grandes dicas seria essa, ou seja, revisar, então, os seus atuais custos, porque às vezes também, Jorge, existem algumas oportunidades, né? Se você tinha um volume de operação no máximo, automaticamente você tinha que manter um nível de serviço, uma qualidade alta e elevada. E para isso, você tinha que ter no seu entorno, né, de atuação e processo, pessoas e fornecedores, né, te dando um suporte do ponto de vista de operação, um fornecedor de internet, com uma internet mais alta lá, de potência, de velocidade, né, um funcionário que você estava pagando ele de forma full time para promover o marketing da sua empresa. Então, existe também uma questão de oportunidade de rever se essas pessoas, né, todo esse sistema seu de fornecedores, se realmente eles são essenciais agora, né? Então, você começa a eliminar alguns custos e automaticamente vai gerando para você uma receita para você investir, e que é a segunda dica, investir em conhecimento para tornar o seu negócio virtual. Essa é a principal dica, que é o que eu estou buscando fazer, e por isso eu tenho trocado muitas ideias aí com você e com outros, né? O próximo cara que eu vou incomodar aí é o nosso amigo João Henrique, JHS. Eu preciso colocar o meu negócio cada vez mais de forma virtual, sobretudo para a gente passar o ano de 2020. Perfeito. Para finalizar a sua participação conosco aqui no Gestão à Vista, Bruno, queria que você deixasse sua mensagem, principalmente para quem está nos ouvindo agora, e estava exatamente naquela situação contada por você no início do programa. Está pensando, apesar de tudo isso que está acontecendo, ele tem aquele foco de abrir o seu próprio empreendimento e seguir essa questão de dar vazão à sua veia empreendedora. Você pode deixar como dica final, como conselho final para essas pessoas que estão nos acompanhando e querem, obviamente, entender um pouco mais essa questão de ser empreendedor ou não? Essa é uma pergunta que ela tem uma resposta, ela pode ter uma resposta específica, objetiva, ou ela pode ter uma resposta ampla, ou genérica, né? Eu vou tentar fazer um mix das duas coisas. Eu acho que, para vocês, primeiramente, respondendo de forma curta, né, ou direta e objetiva, eu acho que o empreendedor, ser empreendedor sim ou não, eu acho que cada um sabe a resposta, né? Eu acho que se cada um se olhar para o seu interior, olhar para o seu eu e falar assim, pô, eu sou empreendedor, e sentir que o coração vai pulsar 1000 por hora ali, cara, realmente ele é um empreendedor. Se ele fazer uma análise, uma autoanálise, ele sentir que, pô, ele sentir a perna ali um pouco bamba ali, não sentir uma empolgação no coração, eu acho que vale a pena dar uma repensada. Não que a pessoa não seja um empreendedor, mas talvez ela ainda esteja precisando de algumas respostas que às vezes, Jorge, não é um curso, não é buscando algum tipo de conhecimento aí em redes sociais, ler um livro. Essa resposta às vezes não está nesses conteúdos, né? Essa resposta ela às vezes está na gente próprio. Então seria uma coisa que eu gostaria de deixar de forma objetiva, é se responder, se perguntar para si mesmo, né? Pô, eu sou um empreendedor, sim ou não? Eu acho que essa resposta cada um tem na sua cabeça.
Olhando do ponto de vista mais amplo, né, eu acho que eu gosto muito e tenho falado cada vez mais isso e eu vou procurar isso para minha vida até a hora que eu não tiver condição de fazer, que é a questão do conhecimento, né? Hoje eu estou fazendo mestrado e vou ingressar no doutorado e eu acho que o conhecimento não necessariamente precisa ser um conhecimento acadêmico, mas é um conhecimento para o seu negócio, né? Ou seja, eu sou empreendedor, quero ser empreendedor. E aí existem vários meios, né? A dica que eu dou, né? Vários meios aí que estão hoje disponíveis na palma da nossa mão, né? Por exemplo, o Sebrae, né, cara? Entra no site do Sebrae, o Sebrae tem um monte de cartilha lá, que é tudo grátis, você baixa, faz uma leitura lá de 10, meia hora lá e você consegue já ter alguns direcionamentos de como montar uma empresa, por onde começar, como eu faço para prospectar clientes, né? Aquelas dicas lá. Primeiro eu tenho que definir que tipo de negócio eu quero abrir, né? Eu olhar ao meu redor, ver se não tem um concorrente já muito próximo de mim e de repente não vale a pena repensar. Então a dica é conhecimento, né, Jorge? Buscar. Eu acho que nós estamos num momento muito interessante, né? Eu até vi uma fala do Adilson Martins, ele colocou não só no Facebook, mas ele também eu vi ele fazendo dando uma entrevista, ele mencionou que esse tempo está sendo difícil para todo mundo, né? Que a gente está, de uma certa forma, isolado aqui, né? Sem poder ver nossos entes queridos, sem poder ir lá tomar aquela cervejinha com os amigos. Só que, isso é muito importante, eu vou falar até devagar, né? A gente nunca teve tanto tempo, né? Como a gente está tendo agora. E esse tempo, a gente tem que saber utilizá-lo da melhor forma possível, né? Ou seja, acabou, né? Acabou aquela desculpa, né? Pô, eu trabalho 16 horas por dia, não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo para ficar com a minha filha. Então, olha só que legal, olha só que interessante, né, cara? Eu acho que tudo é uma questão da natureza. Eu acredito muito em Deus, eu sou cristão e eu acho que nada disso é por acaso. Ou seja, se a gente está tendo mais tempo agora, do ponto de vista familiar, cara, olha que beleza, olha que coisa magnífica. E do ponto de vista profissional, a gente está conseguindo se preparar cada vez mais para voltar mais forte ainda, mais estruturado e com a cabeça diferente, né? Porque a gente está conseguindo o tão desejado tempo para repensar o nosso negócio. Então, acho que é isso que eu gostaria de deixar como mensagem. Perfeito, Bruno. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Gestão à Vista. Sucesso sempre e até uma próxima oportunidade. Ô Jorge, obrigado, eu agradeço e assim que a gente tiver aí uma flexibilização, assim que a gente tiver condições de estar aí de forma presencial, eu farei uma visita aí para vocês. Será um grande prazer aí continuar contribuindo aí com esse grande empreendimento, né, vamos dizer assim, da Rádio Mantiqueira do Cruzeiro. Um abraço. Obrigado. Um abraço para você. Conversamos no podcast hoje, Gestão à Vista, você sabe, o mundo da administração sem complicação, com o consultor, palestrante e professor Bruno Carvalho. No próximo episódio, nós teremos aqui um novo convidado, uma convidada, batendo um papo, contando coisas para a gente do mundo da gestão. Um abraço, até a próxima e tchau. Você ouviu Gestão à Vista. Até a próxima!